Os calouros se alinham diante da gigantesca estátua da deusa, aguardando que fogo, água, terra ou vento atendam ao seu chamado. O instrutor conta a lenda de como Gaia abençoou os humanos fracos com os 4 elementos, e o salão se enche de esperança. Um a um, os alunos despertam sua magia. Neil surpreende a todos ao invocar 2 elementos, e os nobres começam a vibrar. Então, todos os olhares se voltam para o nosso protagonista, Louis, e nada acontece. Louis sente sua mente sendo comprimida, como se uma corrente invisível tentasse quebrar sua vontade. Ele grita, se liberta, e 4 cores correm em sua direção. Contudo, a cada vez que estende a mão, as luzes desaparecem. O instrutor apenas sorri, confiante de que o círculo de confinamento e um orbe proibido por magia sob o azulejo de luz o esmagarão em silêncio. Mas Kara pressente a armadilha. Louis quebra o azulejo, expõe o orbe e um vórtice de 4 cores irrompe. Até mesmo o diretor intervém, pois o que está despertando dentro de Louis não é normal. E quando a energia finalmente explode, gelo e vento se espalham, transformando o templo em um pesadelo congelado. Bem, como isso aconteceu, certa manhã, uma grande multidão de candidatos se reúne na entrada da Academia de Arcanistas de Candria. Mas Louis não se surpreende com isso, pois já esperava tal coisa de uma das melhores escolas de treinamento de arcanistas do Império. Ao ouvir alguém gritar seu nome, ele se vira e vê seus pais ofegantes de exaustão, reclamando de como ele os deixou para trás no caminho para a academia. Preocupada, sua mãe, Laciela, pergunta se ele trouxe sua identidade e o adverte para que ninguém repare na cor do seu cabelo, mas ele garante que está totalmente preparado com sua identidade e tintura de cabelo. No entanto, ela ainda está muito ansiosa e sugere que ele não faça o exame, pois ouviu dizer que alguns candidatos morreram durante essas provas, o que significa que alguém poderia atacá-lo por causa da cor do seu cabelo. Seu pai, Julian, calmamente coloca a mão no ombro dela e diz que a única maneira de resolver o problema de Louis é com magia. Ele também explica que a academia é a única em todo o Império do Norte onde plebeus podem fazer o exame. A Academia de Arcanistas de Candria é a instituição de prestígio fundada pela família real de Candria e uma das 10 grandes academias que contam com os grão-mestres mais poderosos do Império como professores. Alguns dos graduados desta academia nos últimos 10 anos se tornaram guardiões, mesmo aqueles sem origens nobres. Diante disso, Julian sugere que é o ambiente perfeito para Louis aprender magia, e Louis confirma que ele está certo antes de dizer à mãe, com os olhos brilhando de raiva, que precisa se tornar um grão-mestre para obter a posse do orfanato da igreja. Ao ouvir isso, Laciela fica atônita, mas de repente começa a chorar, se chamando de uma mãe terrível por fazê-lo se preocupar com a instituição e por não conseguir curar seu ataque de fúria. Julian a acalma, lembrando-a de que ela já faz muito cuidando de tantas crianças, e Louis acrescenta, agradecendo-lhe por ser a única razão de sua existência. Em sua vida anterior, ele sonhava em se tornar o guerreiro mais forte do mundo, mas isso era impossível porque ele tinha asma, o que o impedia de viver sem um respirador. Seus pais começaram a odiá-lo por lhes custar muito dinheiro, mas ele não perdeu sua paixão pelas artes marciais, e logo, essa paixão deu frutos, tornando-o um estudioso que pesquisava teorias de artes marciais. Sua pesquisa contribuiu muito para a evolução da indústria de lutas e o renascimento das artes marciais, mas as coisas pioraram quando um certo estudioso roubou sua tese e o acusou de ser um ladrão. Mesmo sendo um inválido doente que claramente não conseguia realizar um roubo, seus pais ainda desistiram dele e desligaram seu respirador. Em seus últimos momentos, Louis desejou ter um corpo saudável e uma família que o amasse na próxima vida. Ele então desejou ter sua própria vida antes de finalmente partir. No ano 90 do calendário santo, ele reencarnou na cidade de Mantilla, e a primeira coisa que viu foi Laciela com um olhar preocupado ao notar as cores únicas de seu cabelo e olhos. Enquanto ele se perguntava onde estava, Laciela pensou que a criança poderia trazer desastre para a instituição, mas o pegou no colo e disse que não podia deixá-lo porque ele era inocente. Então, ela o chamou de Louis e ele se sentiu satisfeito por seus desejos de ter um corpo saudável e uma família que o amasse terem se realizado. De volta ao presente, um candidato aleatório chama Laciela de plebeia enquanto a empurra violentamente no chão, deixando Julian e Louis chocados e preocupados. Eles imediatamente correm para ver como ela está, mas o valentão começa a insultar Louis, dizendo que ele está construindo castelos no ar ao sonhar em se tornar um grão-mestre, apesar de ser um plebeu. Isso irrita Louis, então, quando os valentões os insultam ainda mais, ele se levanta com vingança nos olhos e se prepara para lutar contra eles. No entanto, Julian controla o punho cerrado e diz para ele se concentrar na prova por enquanto. Lassie, ela então o lembra de que ele prometeu
prometeu não causar problemas na escola, o que o deixa sem palavras. Depois de finalmente se acalmar, ele pede desculpas à mãe por ter perdido a cabeça, mas isso decepciona os brutamontes nobres, que saem para pegar seus números de inscrição para a prova. Enquanto se afastam, alguns cavaleiros avisam a todos para abrirem caminho, pois Lord Cain está chegando. Então entra Caim, o herdeiro da família Arranca, e as pessoas ficam absolutamente deslumbradas com sua aparência charmosa e radiante. Enquanto Luiz encara o valentão e Caim, ele jura para si mesmo que mostrará a esses nobres quem manda. Quando Laciela começa a se sentir inquieta novamente, ele segura sua mão e garante que definitivamente passará na prova. Ele vai ainda mais longe, declarando que se tornará um grão-mestre, e essa declaração faz Caim encará-lo fixamente. Enquanto os valentões continuam a zombar dele, Luiz corre para frente e jura para si mesmo que nesta vida ele se tornará o mais forte e protegerá o que lhe é caro. Observando, Laciela pergunta a Julian se Luiz ficará bem, pois apenas 20 a 30 pessoas passam no exame a cada ano, e naquele ano havia 20.000 candidatos. Julian garante que ele ficará bem, pois Luiz é mais teimoso do que qualquer um, e quando decide fazer algo, segue em frente sem se importar com o que os outros pensam. Ele então a lembra de que é dever deles apoiá-lo como família, e ela responde que ele está certo. Enquanto isso, Luiz chega ao salão de exames e se pergunta por que todos ao seu redor são mais velhos do que ele. Nesse momento, o supervisor do exame e diretor da academia, Aronian, anuncia o início do exame enquanto alguns oficiais de terno estão em frente aos candidatos. Luiz se lembra de que, neste mundo, os praticantes de artes marciais arcanas, chamados arcanistas marciais, são classificados em 6 categorias. O santo está no topo da hierarquia, seguido pelo sábio, depois o grão-mestre, mestre, guerreiro e aprendiz. Como o grão-mestre é o terceiro de cima para baixo, ele pertence à classe privilegiada do mundo. O diretor Aronian informa aos candidatos que o primeiro teste é subir as escadas guardadas pelos veteranos, acrescentando que os primeiros passes para o exame estão logo atrás deles. Ele revela ainda que existem 1000 passes no total, e apenas aqueles que os obtiverem poderão participar do próximo teste. Por fim, ele informa que o exame termina quando os passes acabarem, e, então, ordena que comecem a prova. Alguns candidatos acham que o exame é moleza, então avançam em direção a um dos veteranos, mas este libera uma aura sinistra enquanto os recebe no inferno. Em seguida, ele libera um poderoso campo de força mágico que os obriga a parar, e após nocauteá-los, é anunciado que todos estão desclassificados. Enquanto todos tentavam assimilar o que acabavam de presenciar, 2 candidatos identificaram o homem mais velho como Lord Sheath, filho do ministro das Finanças, e o aluno com a maior nota no exame do ano anterior. De repente, Luiz avança, explicando a todos que Sheath simplesmente liberou sua aura para intimidá-los, e que qualquer um com pouca força de vontade não se surpreenderia se desmaiasse de medo. Enquanto Luiz está diante de Sheath, este o elogia por sua coragem, mas afirma que não há lugar para plebeus, o que enfurece Luiz. Sheath jura que fará Luiz se ajoelhar e libera uma enorme onda de aura que faz os outros candidatos começarem a tossir até as entranhas. No entanto, Luiz permanece impassível, lembrando-se de todo o treinamento que fez até então, o que lhe dá confiança em suas habilidades. Quando Sheath dispara uma rajada mágica contra ele, Luiz desvia e avança com o punho cerrado. Os outros candidatos observam boquiabertos enquanto Luiz assusta Sheath fingindo um soco, e começam a se perguntar como ele conseguiu fazer isso sem usar magia. Quando Luiz pega o passe de exame, Sheath tenta socá-lo, mas ele bloqueia com seu próprio punho endurecido, ficando chocado por o plebeu ter contra-atacado sem magia. O diretor Aronian impede Sheath de continuar o ataque e o lembra de que a academia trata todos os candidatos igualmente, independentemente de sua posição social. Enquanto se curvam em sinal de submissão, ele parabeniza Luiz por ter passado no exame, mas então aponta que a cor de seu cabelo é preocupante. Luiz fica atônito, mas quando Aronian começa a se perguntar se a cor dos olhos de Luiz também é incomum, ele os torna cinzentos e mostra a ele. No entanto, seus truques não enganam o diretor, que coloca a mão no ombro de Luiz e promete preparar uma poção especial que esconderá suas características únicas, caso ele seja admitido. Luiz sente que Aronian pode estar tramando algo, mas sabe que sua prioridade é passar no exame, então diz que vai se preparar para a segunda prova. Enquanto se afasta, Sheath o encara com raiva e se pergunta por que o diretor interveio em um exame pela primeira vez para proteger um mero plebeu. Fervendo de raiva, ele jura que nunca se esquecerá do nome Lowe. Muito tempo depois, os candidatos aprovados no primeiro teste chegam ao segundo campo de treinamento da academia, onde são instruídos a aguardar antes do início do segundo exame. Enquanto Luiz observa os outros candidatos
candidatos conversando, ele percebe que a maioria dos 1000 candidatos restantes são nobres que receberam educação de elite e quase não há plebeus. Nesse instante, Sheath esbarra nele enquanto passa com seus companheiros e o avisa que ninguém estará lá. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Para ajudá-lo na próxima vez que se enfrentarem. A princípio, Luiz não se incomoda, mas quando um dos amigos de Sheath afirma que ele teria sido desclassificado sem a ajuda do diretor, ele sorri com desdém enquanto os chama de completos idiotas. Enquanto Sheath o encara furiosamente, ele lhes diz sem rodeios que o grão-mestre tem melhor discernimento do que eles. Sheath fica tão irritado que ameaça nocauteá-lo, mas a fúria de Luiz o provoca ainda mais com um sorriso indiferente. Fervendo de raiva, Sheath tenta socá-lo, mas Luiz contra-ataca usando uma técnica de artes marciais com 2 dedos. Quando Sheath percebe que seu corpo não consegue mais se mover, Luiz revela que o golpe se chama corte meridiano e o arremessa para longe usando outra técnica especial de combate chamada golpe espiral, deixando seus 2 capangas em estado de choque. O forte impacto de Sheath com o chão chama a atenção de todos os outros candidatos na sala e ele tenta recuperar o fôlego. Quando seus amigos vão ver como ele está, ele diz que não consegue sentir o braço nem movê-lo direito e jura denunciar Luiz por usar veneno nele. No entanto, Luiz nega as acusações de veneno, revelando que usou artes marciais e afirma que, embora sua mãe tenha pedido para ele se conter, ele foi levado ao seu limite. Enquanto se prepara para desferir outro golpe em Sheath, ele afirma que as únicas pessoas que podem bater nos outros são aquelas que estão preparadas para apanhar, mas quem o interrompe e o lembra de que ele pode ser desclassificado já que estão no meio de um exame. Enquanto Luiz se afasta, os capangas de Sheath começam a gritar com Caim por interferir, então ele os lembra de quem ele é, fazendo-os estremecer de medo. Sheath decide ir embora, mas comenta que plebeus e nobres são igualmente desprezíveis. Enquanto os valentões fracassados se retiram, Luiz os observa do muro onde está encostado e conclui que todos os nobres são iguais, pois usam seu status para fazer o que bem entendem. Caim se aproxima dele e o elogia por ser forte e corajoso, oferecendo-se para formar uma equipe com ele. No entanto, algumas fãs interrompem a conversa, oferecendo-se para se juntar a Caim, e logo mais candidatos o cercam, todos pedindo para serem seus companheiros de equipe. Um dos candidatos que observam pergunta ao amigo como Lord Ken está recebendo tanta atenção sendo tão jovem. Então, seu amigo o informa que ele é o jovem mestre da família Seiji Aranka, o que significa que qualquer um que se junte a ele tem aprovação garantida. Luiz começa a ficar intrigado, mas de repente o diretor aparece de forma deslumbrante e parabeniza os alunos por terem passado no teste de força de vontade. Ele então revela que o próximo teste é o de poder e estala os dedos, fazendo com que uma marca brilhante apareça nos corpos de todos os participantes. A grande maioria dos candidatos expressa sua ignorância sobre a marca, mas Cain a identifica como uma marca do atributo terra. Nesse instante, todos os candidatos começam a ser puxados para o chão, pois seus corpos repentinamente ficaram muito mais pesados. Aronian ativa um grande círculo mágico ao redor da área e anuncia que o segundo exame exige que os participantes lutem no palco sob a influência da magia da Terra. Enquanto lutam contra a forte força gravitacional, alguns candidatos reclamam que não conseguem lutar nessas condições, mas um deles aponta que alguém está andando por aí como se nada tivesse acontecido, e Caim percebe algumas pegadas pesadas no chão. Enquanto isso, Luiz, o desafiante da gravidade a quem se referem, caminha facilmente até o palco, deixando todos perplexos. Aronian o parabeniza por ter ficado em primeiro lugar novamente, e Luiz sorri enquanto observa as cordas de magia da Terra que não conseguiram prendê-lo. Caim não consegue acreditar no que vê, pois mesmo ele, que recebeu 3 anos de treinamento de nível mestre, mal consegue ficar de pé. Enquanto os outros candidatos se esforçam, Aronian declara que apenas aqueles que estão de pé podem participar do próximo teste, e usa magia para criar uma coleção de armas para os candidatos qualificados escolherem. Luiz imediatamente pega uma das espadas e a gira para testá-la. Enquanto os outros candidatos lutam para segurar suas armas, Aronian nos informa que qualquer um que sair do palco será desclassificado imediatamente. Quando o exame começa, ele ordena aos outros oficiais do exame que liberem algo chamado slimes aprisionados antes de desaparecer. Depois que ele sai, os candidatos começam a se perguntar o que são slimes aprisionados, mas Luiz percebe algo caindo do alto. Quando os slimes pousam, é revelado que eles ganham 1 ponto ao bloquear um ataque de slime, 2 pontos ao desviar e 5 pontos ao derrotar um. Aronian também revela que a classificação deles será determinada pelos pontos obtidos nesse
teste, e apenas os 100 melhores candidatos avançarão para o terceiro teste. Alguns candidatos acham que os slimes são fáceis de derrotar, já que são monstros de nível baixo e com aparência boba, mas quando um deles ataca um slime, este repentinamente se impulsiona em sua direção e destrói seu rosto. Em seguida, ataca um segundo candidato e avança contra um grupo de outros, enquanto os demais assistem em choque. Logo, todo o campo de batalha se torna um parque de diversões para os slimes, que cercam e atormentam os candidatos. Embora muitos candidatos sejam facilmente nocauteados, alguns conseguem se esquivar e bloquear os ataques dos slimes, recebendo pontos dos supervisores do exame. Uma das supervisoras menciona que os exames deste ano incluem os jovens mestres das famílias sábias, as casas Aranca e Durham, referindo-se a Caim e a uma guerreira ruiva, e presume que um novo recorde será estabelecido. Outra examinadora acrescenta que também há plebeus excelentes entre os participantes, e pergunta a Aronian se a pessoa que ele ajudou anteriormente é um plebeu. Aronian presume que Luiz mostrará algo interessante no exame, mas a supervisora aponta que ele não se moveu um único passo. Enquanto Luiz permanece no campo de batalha, um candidato em dificuldades pergunta o que ele está fazendo e, em resposta, um nobre pomposo começa a zombar dele, dizendo que ele é incapaz de acompanhar os slimes porque é um plebeu patético. Como Luiz ainda não se moveu, o nobre especula que ele será nocauteado em breve. Nesse instante, um slime se impulsiona em direção a Luiz e acelera até ficar a queima-roupa da nuca dele. Antes que a gosma pudesse causar impacto, Luiz desviou com facilidade, e outro candidato também conseguiu escapar antes que ela aniquilasse o azarado nobre que estava zombando de Luiz mais cedo. Enquanto seu amigo jazia derrotado no chão, o candidato loiro ficou paralisado de choque, pois tinha certeza de que Luiz não seria capaz de desviar de um ataque de gosma em alta velocidade. Como não conseguiu atingir seu alvo principal, a gosma entrou em fúria, nocauteando vários outros competidores, e quando Luiz olhou para a esquerda, percebeu que ela estava vindo em sua direção novamente, acompanhada por outras duas gosmas super rápidas. O candidato loiro sorriu, pois pensou que não havia como Luiz desviar daquele ataque, mas Luiz permaneceu calmo e fechou os olhos, preparando-se para o contra-ataque. Há algum tempo, Luiz estava treinando nas montanhas geladas com um grupo de aventureiros e pediu que jogassem pedras nele. No entanto, os aventureiros ficaram confusos e o avisaram que seria perigoso se as pedras o atingissem. Luiz disse que estava tudo bem e informou-os de que havia algo que ele queria testar. Depois de assumir uma posição, eles disseram-lhe para se certificar de que desviava, mas quando atiraram as pedras contra ele, ele não fez nenhum esforço para se esquivar. Em vez disso, olhou fixamente para as pedras que se aproximavam. Em sua vida anterior, ele treinou para transmitir informações rapidamente da linha parietal para o cerebelo do cérebro. Ele sentia que, se aprendesse a reagir instantaneamente, seria capaz de lidar com qualquer ataque. À medida que as pedras se aproximavam, seu corpo começou a brilhar com uma aura, e ele começou a fazer cálculos super rápidos em sua mente. Usando movimentos ágeis, ele desviou das pedras, e os aventureiros ficaram tão impressionados com essa demonstração que começaram a elogiá-lo. Eles correram em sua direção, pedindo que ele lhes contasse tudo sobre essa nova técnica. Então ele revelou o novo nome que dava a ela, cálculo de combate do vazio. Quando um dos aventureiros perguntou o que significava, ele explicou que era uma técnica que previa o resultado de uma batalha. No presente, enquanto os slimes se aproximam de Luiz em alta velocidade, ele os encara diretamente, várias fórmulas complexas fervilhando em sua mente enquanto calcula o ataque iminente. 4 slimes o atacam de todos os ângulos, mas ele permanece calmo porque seus cálculos permitiram que ele descobrisse que slimes presos só podem avançar em linha reta, apesar da alta velocidade e poder que possuem. Ele então calcula a velocidade e o ângulo de seus ricochetes para prever a trajetória do ataque e executa alguns movimentos estilosos que lhe permitem desviar com sucesso de todos os 4. Agora que ele tem 8 pontos por ter desviado dos slimes, ele muda para o modo ofensivo e dispara um golpe de artes marciais chamado Corte de Espada que destrói todos os 4 slimes de uma só vez. Kane olha em choque e os supervisores ficam ainda mais atônitos ao perceberem que sua percepção está no mesmo nível da de um lutador de alto nível. Kane sorri ao perceber que Luiz é um praticante de técnicas especiais de combate e decide que se unirá a ele custe o que custar. Nesse instante, Luiz percebe outro slime avançando em sua direção para vingar seus irmãos caídos. Então declara que ainda tem 5 pontos naquela sacola enquanto assume sua posição de combate. No entanto, Kane usa um golpe de espada chamado Perfuração da Espada para apunhalar o slime, o que irrita
Luiz, que o acusa de roubar sua presa. Kane admite em tom de brincadeira que o fez e exibe o slime preso em sua espada como um espetinho, enquanto diz que o que ele roubou não era dele. Em seguida, ele desfere um golpe com a espada no ar, fazendo o slime se dividir em dois, e quando os restos caem na área onde os outros candidatos estão reunidos, ele diz a Luiz que o roubou deles. Com um sorriso encantador, ele se apresenta a Luiz e o convida para ajudá-lo a roubar pontos dos outros. Luiz o encara apaticamente, então ele explica que só quer ficar bem colocado no ranking e propõe uma competição para ver quem consegue mais pontos. Quando pede a Luiz para mostrar todo o seu poder, Luiz sorri e o aplaude por confiar em suas habilidades, antes de finalmente concordar com o pedido. Depois de pegar sua espada, ele fica atrás de Kane e promete mostrar todo o seu poder, estipulando que o perdedor da competição terá que fazer tudo o que o vencedor mandar. Ao assumir sua posição, Kane sorri e aceita a condição, dizendo que ele é o primeiro a lhe fazer exigências. Enquanto os Slimes começam a cercá-los, os lacaios de Chief observam de longe e percebem que, com todo o caos no campo de batalha, podem cumprir as ordens de seu senhor. Depois que um Slime passa zunindo por eles, ambos sacam seus arcos e disparam flechas contra Kane e Luiz. Quando a gosma se aproxima deles, Luiz a percebe e a corta ao meio, mas, de repente, 3 flechas aparecem a milímetros dele. O impacto causa um som alto que alerta Kane, e os valentões ficam satisfeitos porque acham que acertaram o alvo. No entanto, Luiz sorri com desdém, e quando a fumaça se dissipa, eles veem que o gênio do combate pegou as 3 flechas com uma só mão. Enquanto o encaram, são tomados por uma mistura de choque e medo, se perguntando como ele conseguiu reagir ao ataque surpresa, como se nada tivesse acontecido. Enquanto Luiz finca as flechas no chão, Kane verifica se ele está bem e chama os comparsas de Chief de canalhas por usarem truques sujos, mas Luiz diz que não é nada. Ao ouvir isso, os nobres malignos se irritam e sacam seus arcos, declarando que Kane é o próximo alvo. Um deles ativa um ataque mágico especial com flechas chamado Flecha Dupla e dispara essa flecha negra encantada em Kane junto com as flechas de seus parceiros. Kane desvia facilmente as flechas normais usando suas habilidades de esgrima, mas a flecha negra continua vindo em sua direção, deixando-o em uma situação desesperadora. Sangue espirra no ar quando a flecha o atinge. Surpreendentemente, Kane não vê a flecha roxa escondida entre as que desviou. Por sorte, Luiz pega a flecha a tempo, mas se fere no processo. Kane, cuja vida ele acabou de salvar, vê o sangue jorrando de sua mão e tenta ajudá-lo. No entanto, o sangramento não o incomoda, pois ele quebra a flecha, totalmente preparado para o próximo ataque do inimigo. Enquanto isso, um dos espectadores chama a atenção do diretor para o ataque cruel que acabou de presenciar e sugere a desclassificação do agressor. Contudo, o diretor insiste que o evento continue, pois tem certeza de que os fracotes perderão de qualquer maneira. Ele adia a punição para depois do exame, mas pede que poções de cura sejam preparadas imediatamente. De volta à arena, Luiz se prepara para finalizar seus inimigos e assume a pose de um arremessador de beisebol. Com olhos brilhantes e um poder de canhão descomunal, ele impulsiona um dos slimes em direção aos nobres, atingindo um deles em alta velocidade. O impacto do slime arremessa o nobre para fora da arena, desqualificando-o imediatamente. Os nobres restantes testemunham o ocorrido e entram em pânico. Nesse instante, Luiz, que não pretende deixá-los impunes, salta para o céu e lança outro slime contra os nobres apavorados. O slime atinge um deles no rosto, arrancando seus dentes. O último de pé fica tão paralisado de medo que não percebe Luiz atrás dele. Contudo, Luiz o assusta e ele cambaleia para trás. Aproveitando-se de seu centro de gravidade instável, Caim o derruba, fazendo-o cair para fora da arena. Após derrotar os nobres, Caim agradece a Luiz por tê-lo salvado e pergunta sobre sua mão. Felizmente, ele está bem e ambos apertam as mãos, solidificando sua recém-descoberta amizade. Luiz provoca Caim por ser um nobre habilidoso, mas Caim defende sua origem e se vangloria de pertencer à família Arranca. Aparentemente, a família Arranca é uma das grandes famílias que produziram grão-mestres e sábios. Sua influência é tão poderosa que rivaliza com a família real e a associação de arcanistas. Percebendo que a família de Caim não é brincadeira, Luiz se retrata do comentário anterior e ambos se preparam para enfrentar o resto dos slimes. No entanto, a visão de Luiz acumulando mais pontos continua a irritar alguns dos nobres de classe baixa, que decidem abandonar os slimes e atacá-lo. Eles avançam em sua direção, sabendo que Caim está ao seu lado. O plano de matar 2 coelhos com uma cajadada só sai pela culatra, pois os nobres de classe alta decidem proteger Caim. Eles se enfrentam em uma batalha campal, enquanto Caim
Kim e Luiz se protegem mutuamente. Em meio à batalha, surge uma garota ruiva que, pela aparência, parece pertencer a uma família respeitável. Ela chama sua amiga, Miliana, uma plebeia e diz que é a hora certa de fazer sofrer aqueles que a desprezaram. A ruiva se lança para a luta e Miliana a segue. A batalha se intensifica enquanto Luiz se esquiva de slimes e ataques vindos de todos os lados. Miliana também entra na ação e derruba um dos nobres, enquanto a ruiva arremessa outro contra as paredes. Nesse instante, um novo jogador surge, um ruivo empunhando um enorme martelo. Sentindo-se como o deus do trovão, ele brande seu martelo impiedosamente, destruindo todos os obstáculos em seu caminho. Segundo ele, socar pessoas é muito melhor do que espancar slimes. Ele solta um grito estrondoso ao derrotar seus oponentes com facilidade. Enquanto isso, os espectadores começam a ficar inquietos e sugerem interromper os exames. Isso se deve ao fato de que a maioria dos membros desqualificados são nobres, e se mais nobres forem desqualificados, isso poderá causar problemas para a academia. Contudo, o diretor não se importa com isso, pois acredita que a academia tem suas próprias regras. Nesse instante, ele surge na arena envolto em uma luz brilhante e radiante, pondo fim ao pandemônio. Ele anuncia que o segundo exame terminou e que as notas serão divulgadas posteriormente. Durante o breve intervalo, os participantes feridos recebem uma poção de cura e o efeito da magia da terra é erradicado. Lois também usa a poção, mas fica surpreso com sua eficácia. Infelizmente, trata-se de um item muito caro, inacessível para plebeus como ele. Após algum tempo, o diretor exibe a classificação do segundo exame e todos ficam surpresos com o resultado. Descobre-se que o nome de Luiz não está na lista e essa notícia anima alguns dos nobres de baixa patente. No entanto, a lista exibida inclui participantes classificados a partir do sexto lugar. Segundo o diretor, os 5 primeiros colocados superaram as pontuações recordes e ele logo começa a mencionar seus nomes. Em quinto lugar está Miliana Royce, uma plebeia habilidosa. Kane leva para casa o quarto lugar, enquanto a garota ruiva, Faye Durahan, fica em terceiro. Com o nome de Kane anunciado, Luiz começa a ficar nervoso porque o diretor não o mencionou. Ele então começa a se perguntar se foi desclassificado por ter atacado os nobres de baixa patente anteriormente. No entanto, não é o caso, pois seu nome é anunciado como o segundo colocado, com 887 pontos. A sala inteira ressoa em surpresa pelo fato de um plebeu comum ter superado todos os nobres participantes. Kane, por outro lado, parabeniza Luiz pelo bom trabalho e, com base no pacto anterior, ele precisa fazer algo por Luiz. Ele pergunta o que Luiz deseja, mas Luiz diz que perguntará mais tarde. Nesse momento, o vencedor do segundo exame é revelado: Neil Gunn, que marcou incríveis 888 pontos. Neil Gunn é o garoto ruivo que causou destruição anteriormente com seu enorme martelo. Ele também é um plebeu que conseguiu ficar à frente de todos os candidatos nobres, incluindo Faye, que não está disposta a se render à derrota. Ela promete enfrentar Neil algum dia para testar sua força. Após o anúncio, os nobres de posição inferior são repreendidos por seus superiores por permitirem que plebeus os derrotassem no exame. Até mesmo um dos espectadores se surpreende com o fato de o primeiro e o segundo colocados serem plebeus, algo sem precedentes na história da academia. No entanto, o diretor, que parece satisfeito com isso, diz a ele que a verdadeira força não tem nada a ver com status social e que esse é o motivo pelo qual a maioria dos orfanatos do país é administrada pela Associação Arcanista. O diretor então direciona os participantes para o próximo local do exame final. Enquanto caminham, Kane elogia Louis por ter ficado tão perto do primeiro colocado e se pergunta quem é o mais forte entre Louis e Neil. Logo, eles chegam ao local do exame final e o diretor os informa que o exame será um teste de sobrevivência conhecido como Batalha Real de Emblemas. Para este exame, emblemas serão entregues a cada um dos participantes, que serão teleportados para diferentes áreas da floresta. O objetivo é coletar o máximo de emblemas possível, usando o método que considerarem mais adequado. Os participantes que perderem seus emblemas serão imediatamente desclassificados, e apenas os 10 melhores colocados, com o maior número de emblemas, serão admitidos na academia. Infelizmente, as regras do terceiro exame impedem que Kane e Luz trabalhem juntos, então eles desejam boa sorte um ao outro. Logo, os participantes são teleportados para um local diferente e Luiz chega ao seu destino. Ele caminha um pouco, pensando que o terceiro exame é o último obstáculo a ser superado para a admissão. Com grande determinação, ele promete vencer desta vez. No entanto, ele é logo interrompido por um nobre empunhando um enorme machado. O homem pressiona Luiz por ter humilhado os nobres no último exame, e nesse instante, 2 nobres
nobres armados com lanças aparecem atrás de Louis. Louis também avista outro homem em um galho de árvore, empunhando uma besta. Percebendo que está encurralado, ele deduz rapidamente que o ancião que o teletransportou revelou sua localização. De repente, o homem com o machado o ataca, mas ele consegue se esquivar a tempo e o machado se choca contra uma pedra no chão. Os homens com as lanças também lançam seu ataque, mas Louis os contra-ataca com um salto mortal para trás. No entanto, enquanto está no ar, uma flecha disparada pelo homem com a besta voa em sua direção, mas ele a rebate com sua espada. Ele aterrissa com sucesso no chão, mas os nobres não desistem. Eles o atacam de frente, mas Louis demonstra a diferença em sua habilidade. Ele se esquiva de seus golpes com fluidez, mas uma flecha voa em sua direção novamente. Ele a deflete com sua espada, mas um ataque de lança surge por trás dela. Felizmente, ele reage a tempo e se esquiva novamente. Seus reflexos rápidos começam a frustrar os nobres, mas eles não desistem. Louis, por outro lado, também está frustrado por não conseguir prever a trajetória da flecha de vento. No entanto, ele se acalma e usa uma técnica de artes marciais, conhecida como contra-ataque Sen no Sen. A técnica consiste em usar o poder do inimigo contra ele. Enquanto os nobres avançam com suas armas novamente, Louis vê uma brecha e a aproveita. Sua primeira vítima é o homem do machado, que tenta atacá-lo com toda a sua força. Ele se esquiva para a direita, desvia do machado e posiciona sua espada logo abaixo. Com isso, ele balança o machado para longe do portador e este atinge um dos lanceiros. Depois de eliminá-los, o outro lanceiro ataca Louis e o homem na árvore também dispara sua flecha de vento contra ele. Contudo, Louis prevê a trajetória da flecha com precisão e arrasta o lanceiro para o caminho da flecha. O pobre coitado é arremessado para longe, deixando sua lança para trás. Enquanto a lança está no ar, Louis a agarra e a arremessa contra o homem na árvore, eliminando-o instantaneamente. Em seguida, ele derrota o restante dos nobres com facilidade e toma todos os seus emblemas. Em uma reviravolta surpreendente, Caim aparece no topo de uma árvore e impede os nobres de usarem magia contra Louis. O mentor, que originalmente planejava subjugar Caim com outro grupo de nobres de baixa patente, fica chocado com seu súbito aparecimento em seu local. Caim afirma que deve ter subestimado a família Aranca ao enviar indivíduos tão fracos para atrasá-lo. Então, ele o nocauteia com uma flecha de besta. Depois, Caim salta e entrega um emblema a Louis. Ele afirma que as coisas podem se complicar ainda mais se continuarem assim e se oferece para ajudar. No entanto, Louis recusa sua ajuda e diz que resolverá seus problemas sozinho. Nesse instante, uma figura oculta aplaude ruidosamente e elogia o zelo de Louis. A figura afirma que não espera menos da pessoa que reconhece e considera um rival. A figura oculta se revela e se mostra como Fei Durahan. Ela desafia Louis para um duelo e ele pergunta a Caim se ela é sua amiga. Quem responde que ela não é sua amiga, mas sim a filha de um grão-mestre com quem ele duelou no passado. Naquela época, ele perdeu porque baixou a guarda e aconselhou Louis a ignorá-la e coletar emblemas. Ele avisa Louis que Fei pode usar magia e que seu nível de habilidade já é de aprendiz. Enquanto isso, a conversa deles começa a irritar Fei e ela os repreende por tentarem fugir. Nesse momento, Louis aceita o desafio e afirma que sempre quis saber como um membro de uma grande família se sairia em batalha. Essa ideia anima Fei e ela promete não usar magia para tornar a luta justa. Num instante, ela salta em direção a Louis com sua lança e o apunhala. No entanto, Louis consegue prender a lança sob os braços, impressionando ainda mais Fei. Ela gira a lança e a balança contra Louis, mas ele se esquiva do golpe, movendo-se para o lado. Nesse instante, Fei salta para a frente e tenta atingir Louis usando a técnica do golpe sagrado com a lança. Como esperado, ele se esquiva e a lança atinge o chão, criando um enorme buraco. O impacto da técnica com a lança choca os espectadores e o diretor, que assistia não muito longe dali. Eles começam a especular sobre o poder de Fei e a resistência de Louis. Começam a se perguntar quanto tempo Louis aguentaria contra uma família tão poderosa e pedem a opinião do diretor. O diretor responde que Louis não conseguirá derrotar Fei porque a batalha entre eles é um choque de corpo e vontade. Baseado no que viu, ele não acredita que Louis tenha uma vontade mais forte que a de Fei. Nesse instante, suas vontades são postas à prova quando Fei usa outra técnica com a lança para atacar Louis. No entanto, ele se esquiva de todos os seus golpes sem esforço, como se tivesse sido programado para isso. Ao manejar a lança, ele vê uma abertura no corpo de Fei e tenta explorá-la. Infelizmente, Fei percebe rapidamente e contra-ataca, mas ele salta sobre o ataque dela e aterrissa atrás dela. Fei expressa sua frustração por ele esquivar-se de todos os seus ataques e até ao fim
alfineta Kane por não possuir tal qualidade. No entanto, Louise afirma que a chave é a observação e que, com prática suficiente, tudo se torna bastante fácil. Logo, Faye avança novamente com outra técnica sagrada de lança, conhecida como queda crescente, e ataca Louis com ela. Mas, mais uma vez, ele esquiva-se de todos os ataques sem esforço. Desta vez, ele pensa nas várias técnicas usadas por usuários de lança, que incluem estocadas, varreduras, defesa e supressão. Embora essas técnicas sejam bastante problemáticas, também possuem fraquezas. Uma delas é a vulnerabilidade em combate corpo a corpo, e Louis pretende explorá-la. Ele avança em direção a Faye e tenta diminuir a distância entre eles para criar espaço para seu contra-ataque. Infelizmente, ela percebe sua intenção e golpeia sua espada. Ela então lhe diz que a técnica de lança de sua família não tem fraquezas. De repente, ela começa a girar com a lança e cria um tornado perigoso. O talento e a habilidade de Faye surpreendem os espectadores, e aos olhos deles, Louis não tem a menor chance contra ela. No entanto, Louise assume uma postura e ativa sua técnica de rede de espadas na esperança de desviar os ataques de lança de Faye. Enquanto apara os golpes, ele explora outra fraqueza das técnicas de lança, o alto consumo de energia. Ele se defende diligentemente e espera por uma abertura, mas, sem que ele perceba, sua espada começa a rachar. Nesse instante, a energia de Faye se esgota e ela se torna visível no tornado de lanças. Louise percebe isso e a ataca imediatamente. Infelizmente, sua espada quebra pouco antes de atingi-la. Vendo que seu movimento falhou, ele salta rapidamente para trás para evitar um contra-ataque. Surpreendentemente, Faye reconhece a habilidade de Louise e sua sorte, pois sem ela teria sido aniquilada por ele. Além disso, ela sabe que Louise está se contendo e o confronta sobre isso, mas ele se desculpa dizendo que sempre observa antes de usar todo o seu poder. Contudo, ele afirma que já terminou de observar e que agora lutará a sério, mas Faye está preocupada com a arma quebrada dele. Louis garante a ela que é melhor sem lança, pois seus punhos são sua verdadeira arma. Como Ip Man, Louis assume sua postura de artes marciais, enquanto Faye prepara sua arma, pronta para atacar. Ela avança rapidamente com uma técnica de investida giratória, e Kane, que estava quieto há um tempo, grita para Louis avisá-lo. Surpreendentemente, Louis desacelera a lança giratória com a palma da mão esquerda, antes de prendê-la com a direita. No final, Louis prende a lança giratória entre as palmas das mãos, deixando Faye e Kane boquiabertos. Os espectadores também ficam boquiabertos, mas o diretor consegue manter a calma. Ele observa a cena atentamente, tentando entender o que Louis acabou de fazer. Enquanto isso, Faye não desiste e recupera sua lança. Ela tenta outra técnica de seu repertório e cria a ilusão de estar atacando Louis por todos os lados. No entanto, em vez de entrar em pânico, Louis respira fundo e assume sua postura de artes marciais. Com a palma da mão, ele apara todos os ataques um a um, até desviar cada um deles para longe de si. Essa habilidade nunca havia sido vista antes, nem por Faye, nem pelo diretor. Ele então acerta um golpe certeiro em Faye, lançando-a para longe. Por sorte, ela crava sua lança no chão, o que gradualmente freia o movimento. Após parar, ela pergunta a Louis sobre a técnica que ele acabou de usar, e ele responde em tom calmo que se trata de uma forma de aparar em artes marciais. Ele então salta em direção a ela para mais um ataque, e Faye reage rapidamente com sua lança. Estranhamente, seus ataques são facilmente evitados por Louis, que parece estar bem na frente dela e ao mesmo tempo não está. Isso faz até Kane se perguntar se é uma ilusão de ótica, enquanto Faye desabafa sua frustração por não conseguir acertá-lo. Descobre-se que Louis estava usando o passo borboleta, um passo elegante criado por um lendário boxeador em sua vida passada. Envolve movimentos rápidos dos pés para frente e para trás, criando um ritmo difícil de acompanhar, perfeito para contra-atacar a técnica de lança de Faye. Logo, ele a pega em uma situação delicada e a arremessa para longe. O espectador e o diretor testemunham isso e imediatamente começam a se perguntar se Louis não seria um gênio no combate corpo a corpo. Mesmo no chão, segurando a barriga, Faye se recusa a desistir. Ela abandona a lança e salta em direção a Louis com toda a força, erguendo os punhos. Louis, no entanto, não baixa a guarda e assume imediatamente a postura do Wing Chun. Quando Faye se aproxima dele com um soco esmagador, ele o bloqueia
bloqueia imediatamente. Mas o impacto parece muito semelhante a uma técnica que ele conhece chamada Int Power. Louis sorri e elogia sua resiliência, mas Faye não se sente lisonjeada. Ela afirma que a família Durahan não se resume à lança. Antes de se chocar contra Louis com outro soco esmagador, Louis assume sua postura, pronto para o impacto, e ambos começam a trocar socos como especialistas em Kung Fu. Estranhamente, a empolgação de Louis começa a sair do controle, pois lutar contra um oponente forte até a sua satisfação é tudo o que ele sempre imaginou. À medida que a luta se intensifica, ele começa a exigir mais, e logo seus olhos ficam vermelhos como sangue, assim como seu coração. Ele salta em direção a Faye com uma aura de extrema intenção assassina emanando de seu corpo. Faye olha para sua figura imponente e fica aterrorizada com a visão. O que ela vê é um demônio com enormes presas, abrindo a boca, pronto para engoli-la. De repente, ela não consegue mover seu corpo rápido o suficiente para se esquivar do golpe de luz. No entanto, ela ainda consegue bloquear seu soco, mas o impacto a arremessa contra uma árvore. O diretor também percebe a estranha aura emanando de Louis e se pergunta o que é. Os nobres restantes que testemunham Faye se chocando contra uma árvore ficam furiosos pelo fato de uma plebeia ter derrotado um nobre de uma grande família. Eles tentam revidar, mas são repentinamente tomados por uma sensação estranha que faz um deles vomitar. O rapaz se pergunta por que se sentiu mal de repente, mas depois de ver Louis e sua aura demoníaca, tudo começa a fazer sentido. Um nobre sênior ciumento, Chief, observa o duelo de longe com seu amigo ferido, Brian, e eles são forçados a admitir que Louis é muito mais forte do que esperavam. Essa constatação enche Chief de raiva, já que seu plano de nocautear o plebeu falhou completamente. Brian então conclui que Louis deve ser eliminado a todo custo. Lembrando-se da antiga lenda, ele acredita que deixar alguém como Louis viver pode se tornar um problema mais tarde e espera acabar com a vida de Louis o mais rápido possível. Enquanto isso, o ataque de fúria de Louis continua enquanto ele se lança diretamente contra Faye. Rindo histericamente, o maníaco a espanca e a arremessa para longe, fazendo-a cuspir sangue novamente. Em seguida, ele usa o shampoo para alcançá-la no ar e a derruba no chão com uma série de socos pesados. Faye mal consegue manter sua postura defensiva e absorve os ataques incessantes enquanto pensa no aumento explosivo da força de Louis. Compreendendo a diferença entre eles, ela conclui que não tem chance de vencer. Nesse instante, ela se depara com a aura aterrorizante do punho de Louis e sua vida passa diante de seus olhos. Recusando-se a aceitar a morte iminente, Faye ativa rapidamente sua técnica arcana marcial, punho flamejante, em uma tentativa desesperada de contra-atacar o golpe de Louis. No entanto, o ataque de Louis a domina e a arremessa para longe mais uma vez, atravessando árvores enquanto ela cai no ar. De repente, Louis volta a si e percebe que perdeu o controle novamente. Ele encara sua mão queimada e reflete sobre a natureza da magia, mas Ken corre para verificar se ele está bem. Do nada, Sheet se apresenta e anuncia em voz alta a desqualificação de Louis, alegando que seu emblema foi destruído durante a luta. Ele ordena que Louis se retire imediatamente, mas Ken tenta argumentar, insistindo que foi claramente um acidente. Chief então revela que o diretor testemunhou tudo e exige que Louis saia imediatamente do local do exame. Antes que Louis possa responder, Faye se pronuncia e manda o nobre canalha parar, mas o fato de ela ainda estar consciente choca Louis. Chief a acusa de tentar ajudar o plebeu a colar, mas Faye o interrompe sem hesitar. Ela então pede desculpas a Louis por ter usado magia acidentalmente durante a luta, o que deixa Cain atônito, pois ele nunca imaginou que ela pudesse se desculpar com alguém. No entanto, Louis também se desculpa por ter se descontrolado antes, mas ela ignora, afirmando que está tudo bem, já que ele a forçou a usar magia. Faye admite a derrota e espera que eles possam ter outra luta depois da matrícula. Nesse momento, Sheet zomba de suas palavras, apontando que Louis só tem 4 emblemas. Imperturbável, Faye pega seu estoque de emblemas e os entrega a Louis como recompensa por derrotá-la. Isso adiciona mais 10 à coleção dele, e Faye confirma o registro com o furioso nobre sênior. Ela se junta a Cain para eliminar os mais fracos no local do exame e garantir que ninguém tenha emblemas suficientes para desqualificar Louis. Cain, que também concorda com ela, aceita a sugestão e eles partem rapidamente para começar sua conquista. Ao saírem, Cain a provoca porque sempre achou que ela era só músculos e nada de cérebro, mas ela está mais preocupada em conseguir mais emblemas. Pouco depois, um examinador se aproxima de Louis e o informa sobre sua desqualificação, escoltando-o para fora. Chief espera nunca mais ver o plebeu, mas Brian comenta que Louis ainda pode passar se o plano de Faye der certo. De repente, Chief se lembra de que não é incomum
comum um candidato morrer acidentalmente durante o exame. Brian o observa fazer planos sinistros para acabar com a vida de Louis e se pergunta qual é a verdadeira identidade de Louis por causa da sensação perturbadora que sentiu antes. Mais tarde naquele dia, Louis entrega os emblemas ao examinador e reflete sobre como as artes marciais sozinhas não se comparam à magia. Ele espera estudar na academia para poder fundir magia e artes marciais. Naquela noite, Louis pensa em como explicar suas roupas surradas para sua mãe no caminho para casa e passa por uma pessoa suspeita. Enquanto pondera, o assassino tenta atacá-lo pelas costas sorrateiramente. Reagindo instantaneamente, Louis contra-ataca com um poderoso chute de calcanhar que arremessa o assassino para trás. O assassino pergunta como Louis o viu e ele responde calmamente que o cheiro de sangue nele é impossível de esconder. De repente, mais assassinos aparecem e seu líder se pergunta por que Louis está tão tranquilo para alguém que está prestes a perder a vida. Os 3 assassinos cercam Louis e ele decide lutar com tudo depois de perceber a força deles. Mas a presença mais forte escondida nos arbustos chama sua atenção. E, irritado, o líder dos assassinos repreende Louis por se distrair durante a batalha e avança contra ele com uma adaga revestida de magia, declarando que ele logo estará a 2 metros debaixo da terra se continuar assim. Diante do líder dos assassinos avançando a toda velocidade em sua direção, Louis esquiva-se dos rápidos golpes de estocada que vêm em sua direção. Em seguida, ele agarra a mão do assassino e contra-ataca, arremessando-o contra o chão. Contudo, o oponente se recupera rapidamente, recua e se junta aos seus companheiros. Ele então reconhece a precisão das informações que obteve sobre as habilidades superiores de Louis, mas Louis se pergunta do que ele está falando. Após elogiar a habilidade de combate corpo a corpo de Louis, ele questiona em voz alta o quão bem Louis se sairia contra a magia. Sem esperar por uma resposta, ele sinaliza para seus companheiros iniciarem o ataque mágico. Nesse instante, 3 assassinos disparam flechas de vento de suas bestas contra Louis. Felizmente, ele reage rapidamente e as esquiva, voltando sua atenção para as árvores próximas que foram atingidas. Observando os danos, ele avalia o poder destrutivo das flechas de vento. Sabendo que não tem outra escolha senão avançar, Louis respira fundo para ativar uma técnica de respiração que usa o Qi dentro de seu corpo para amplificar sua força física e lhe conceder velocidade explosiva. Ele então avança contra eles, mas o líder ignora seus esforços e ordena outra onda de flechas de vento. No entanto, Louis desvia habilmente dos disparos e os assassinos logo o perdem de vista. Para a surpresa deles, Louis desce de cima e desfere um chute poderoso que derruba o líder no chão, recuando imediatamente enquanto se esquiva de mais flechas de vento. Enfurecido, o líder ordena que seus homens parem Louis, e do nada, outro assassino surge atrás dele e desfere um chute giratório surpresa. Por sorte, Louis percebe o ataque furtivo a tempo e o bloqueia, embora o impacto cause uma forte dor nos braços. Ele se recompõe rapidamente e encara o novo inimigo, que considera uma ameaça mais séria. Antes que Louis possa reagir, percebe que está cercado e luta para se esquivar das flechas de vento que vêm de todas as direções. Incapaz de escapar dos ataques implacáveis, Louis é atingido e perde a consciência. Os assassinos suspiram de alívio e comentam sobre como foi impressionante um plebeu ter resistido por tanto tempo. Um deles avança para finalizá-lo, mas Louis acorda repentinamente e o derrota imediatamente. Em seguida, pega a besta do sujeito e dispara flechas de vento contra os outros assassinos. 2 assassinos são abatidos, mas o mais forte defende o disparo com facilidade. Percebendo que Louis fingia estar inconsciente, ele aplaude sua façanha impressionante. Louis então pergunta por que ele não se mexeu depois de perder seus subordinados, mas o sujeito suspeito não se importa com os fracos. Nesse instante, Louis dispara mais flechas de vento contra ele, mas suas habilidades evasivas estão em um nível completamente diferente. Ele avança contra Louis e cria um martelo mágico do nada. Enquanto ataca, ele admite que queria tomar Louis como discípulo, mas as ordens de seu empregador não lhe deixam escolha. Louis tenta absorver o pesado ataque com o próprio corpo, mas é arremessado para longe. Ainda no ar, o oponente usa o chumbo para se mover ao seu lado e revela que a habilidade de Louis pode até superar a de um aprendiz, mas não é suficiente para enfrentar um lutador de nível superior. Em seguida, ele invoca
invoca o martelo mágico novamente e imediatamente arremessa Luiz contra o chão. Sem lhe dar tempo para se recuperar, o assassino continua seu ataque, desferindo ondas de golpes mágicos. Quando a poeira finalmente assenta, o assassino se surpreende ao ver que Luiz ainda está vivo, mas o persistente rapaz se mantém em posição defensiva apesar dos ferimentos. Visivelmente com dor, Luiz declara que não vai desistir ali, mas o assassino pensa diferente. Além disso, ele afirma que ninguém pode salvar Luiz da morte iminente enquanto materializa outro martelo mágico. Incapaz de se mover, Luiz entra em pânico enquanto encara o inimigo tentando enviá-lo para além da ponte do arco-íris. O assassino ataca com sua habilidade marcial, arcana chamada Martelo Celestial, e naquele instante, a vida de Luiz passa diante de seus olhos. Ele se lembra de seu objetivo de aprender magia e proteger sua família no orfanato. Sem se importar com as consequências, ele decide mudar seu destino e a aura ao seu redor se altera imediatamente. Ele contra-ataca com seu misterioso poder que impede o ataque do assassino. Surpreendentemente, a colisão e a luta de poder desencadeiam uma explosão massiva. Momentos depois, Luiz tosse enquanto está caído no chão e o assassino se pergunta em voz alta porque estranhamente sente que está lutando contra um igual. Percebendo o motivo de Luiz estar sendo alvo, ele ergue seu martelo mágico mais uma vez, determinado a acabar com o que agora vê como um monstro. De repente, uma voz imponente ordena que o assassino pare, e um violento vórtice de vento o interrompe antes que ele possa transformar Luiz em comida de peixe. Enquanto recua, mais vórtices de vento o prendem instantaneamente e o esmagam com uma pressão avassaladora. Incapaz de escapar, o assassino grita de dor enquanto a magia restringe completamente seu corpo. Confuso com a súbita reviravolta dos acontecimentos, Luiz se pergunta o que está acontecendo e, de repente, o diretor Aronian chega e o elogia por conter seu ataque. Ele entrega a Luiz uma poção mágica para beber e volta seu olhar penetrante para o assassino exausto. Em seguida, interroga o intruso, exigindo o nome de seu empregador. O assassino percebe que ele é um grão-mestre e afirma que não será capaz de proteger Luiz de sua morte iminente. Ele ri histericamente e afirma que é apenas o começo antes de se explodir. Ao presenciar o incidente perturbador, o diretor Aronian se pergunta se a guilda dos assassinos está envolvida e então espera estar exagerando. Enquanto isso, Luiz percebe os efeitos da poção e fica impressionado com seu poder de cura, já que ela também repara completamente seus ossos fraturados. Ele então pergunta ao diretor Aronian se é mera coincidência ele estar ali e se pergunta em voz alta porque ele sempre aparece bem na hora de salvá-lo. O diretor decide adiar a conversa para quando chegarem à casa dele e Luiz imediatamente entra em pânico porque já está tarde e sua mãe ficaria preocupada. Sem perder um segundo, ele corre para casa enquanto o diretor Aronian invoca uma criatura misteriosa chamada Kylie, incumbindo-a de tarefas de limpeza. Em outro lugar, na cidade de Mantia, localizada na parte norte do Império Candria, dois nobres confrontam Laciela, usando a mó de moinho consertada como desculpa. Eles a importunam enquanto ela espera o retorno das crianças. Laciela explica calmamente que está apenas esperando, mas os nobres ignoram suas palavras e continuam avançando com a intenção de agredi-la. Felizmente, Luiz chega bem a tempo de impedir os dois. Laciela comemora seu retorno, mas fica chocada com o estado em que ele se encontra. Louis pergunta se ela está bem, mas ela está mais preocupada com suas roupas rasgadas e o sangue nelas. Enquanto ele tenta inventar desculpas para aliviar suas preocupações, os nobres o ameaçam com seu senhor e o guerreiro George. Para surpresa deles, o diretor Aronian chega em pleno voo e, ao descer, esclarece o mal-entendido. Ele se apresenta e pressiona os canalhas a irem embora. Ao perceberem que ele é um verdadeiro grão-mestre, os nobres se curvam e se retiram. O diretor Aronian então se volta para Laciela e revela que precisam conversar. Logo depois, Laciela o conduz para dentro de casa, mas ele nota a mó de moinho da qual os canalhas reclamavam. Ele se pergunta como ela funciona automaticamente sem magia e, após observá-la mais atentamente, percebe que coisas assim são comuns. Laciela lhe oferece algumas frutas e dá todo o crédito a Louis, cujas criações facilitaram suas vidas. Ela então pergunta se ele cometeu algum crime para justificar a visita do diretor, mas o diretor Aronian revela que é o contrário. Além disso, ele enfatiza o quão talentoso Luiz é, algo que ele só viu nas escrituras de Gaia. No passado, durante o domínio tirânico dos monstros, um gênio guiado pela deusa surgiu entre os humanos. Ele criou a arte marcial após compreender a essência dos elementos e, após 5 anos, derrotou os monstros junto com seus companheiros, salvando a humanidade da destruição. A partir de então, aquele dia passou a ser reconhecido e celebrado como o Dia da Libertação, e o sujeito é considerado o primeiro herói nas escrituras de
de Gaia. Enquanto Laciela elogia o suposto salvador, Luiz afirma que isso não foi registrado nas lendas populares. Mas o diretor Aronian insiste que existe uma. No entanto, ele revela que o primeiro herói tinha cabelos e olhos negros. Um segredo conhecido pelas altas autoridades da humanidade. Aparentemente, a loucura em seu coração o dominou e ele cometeu um pecado grave que justificou seu apagamento da história. Essa revelação surpreende Luiz, que se pergunta se ele também possui essa loucura interior. O diretor Aronian acrescenta que todos os países eliminam pessoas com cabelos e olhos negros para evitar quaisquer contratempos. Ele então confronta Luiz por ter tingido o cabelo, e Laciela imediatamente assume a culpa, revelando seu motivo inocente para tê-lo feito fazer isso. Ela começa a listar as qualidades de Luiz, mas ele a interrompe, alegando que o diretor tem outras intenções, pois o grão-mestre poderia tê-lo matado se quisesse. Impressionado, o diretor Aronian elogia sua perspicácia, notável para sua idade, e conclui que o jovem domou sua loucura interior. Para a surpresa de ambos, o diretor considera Luiz o novo herói, mesmo em tempos de paz. Enquanto pega uma fruta com telecinese, ele fala sobre a escuridão que espreita constantemente e decide guiar Luiz pelo caminho certo após testemunhar sua habilidade. De repente, ele arremessa a fruta em Luiz, que a pega sem esforço. Em seguida, o diretor Aronian diz que Luiz passou no teste graças aos esforços de Faye e Kenny para reprovar a maioria dos outros candidatos. Depois disso, ele pede a Luiz que seja seu discípulo na academia, mas o jovem pergunta, entusiasmado, o que o diretor fará se ele enlouquecer. Instantaneamente, a fruta na mão de Luiz se despedaça, chocando-o profundamente. Frio como gelo, o diretor Aronian responde que o enviará pessoalmente ao Criador quando isso acontecer. Na manhã seguinte, enquanto trabalhava no jardim, um dos irmãos adotivos de Louis o elogia por ter recebido um convite pessoal do diretor Aronian, mas Louis também considera isso um aviso. O irmão tagarela sobre as mensalidades da academia, enquanto Louis pensa na conexão que tem com o herói lendário. Ele se lembra das palavras do diretor naquela época e se pergunta se pode realmente confiar nelas. Antes de o diretor Aronian partir na noite anterior, Luiz perguntou-lhe em particular por que ele havia revelado tudo a Laciela, deixando-a ansiosa. Ele alegou que a ignorância a tornaria um fardo, mas Luiz não pensava assim. O diretor Aronian então disse que ela precisava saber porque sua família estaria em perigo se sua identidade fosse revelada. Antes de partir, ele disse a Luiz para se tornar mais forte, pois aquele era apenas o começo de suas provações. Após relembrar o passado, Luiz confirma que o diretor Aronian está certo e decide se fortalecer na academia. Momentos depois, seus irmãos mais novos vêm se despedir dele e sua irmã, Lana, pula em seus braços. Com os olhos marejados, ela pergunta se ele os visitará regularmente e o faz prometer de dedinho que os visitará durante as longas férias. Em seguida, um irmão mais velho informa Luiz sobre o mordomo do nobre que o está chamando. Logo depois, Luiz sai para encontrar o mordomo, que imediatamente confirma sua identidade e lhe entrega um convite, apresentando-se como mordomo da família Aranca. Ao ver o convite de Kenny, Luiz percebe sua intenção de fortalecer a amizade entre eles e decide entrar na brincadeira. O mordomo o conduz até a carruagem e eles iniciam a viagem. Mais tarde naquele dia, eles chegam à cidade de Harzen e quando Luiz desce da carruagem, o mordomo lhe conta sobre a família Aranca. Luiz fica boquiaberto ao ver a enorme mansão da grande família, mas Kenny corre para recebê-lo. Kenny reitera que agora são colegas de classe e Luiz diz que isso se deve ao seu esforço no exame final. Ele também reconhece a ajuda de Faye e decide deixar a paraposta anterior para lá. No entanto, Ken diz que teria passado de qualquer maneira, já que tem a aprovação de Faye. Ele então revela sua intenção de ter Luiz como seu parceiro de treino, além de lhe dar informações sobre a academia e magia com antecedência. Nesse momento, a mãe de Kenny chega e o confronta por trazer um plebeu imundo para dentro de casa. Kenny afirma que Luiz é seu amigo, mas ela ignora suas palavras e pergunta a Luiz quais são suas intenções ao se aproximar de seu filho. Enojada por respirar o mesmo ar que o plebeu, ela tira um anel de ouro que vale dezenas de moedas de ouro e o atira nele. Ela então ordena que ele vá embora, mas Kenny não aceita. Quando se vira para se desculpar com Luiz, o vê pegando o anel. Luiz revela como reconheceu a habilidade de seu filho e se tornou amigo dele. Ele então pergunta se ela considera as palavras de Kenny tão insignificantes quanto o anel de ouro, o que a enfurece imediatamente. Lançando-lhe um olhar fulminante, ela ordena que alguém o expulse e os mordomos rapidamente se reúnem para cumprir sua ordem. No entanto, Kenny tenta convencer sua mãe de que Luiz bateu em Faye, mas ela não acredita na afirmação absurda. Luiz confirma e declara que Kenny pode ficar mais forte se ele estiver por perto
certo. Sua arrogância irrita a mãe de Kane, mas nesse momento, a porta da mansão se abre e um vento forte empurra os mordomos para o lado. O pai de Kane, William, entra e reitera a declaração confiante de Louis. A mãe de Kane se assusta e tenta apelar para ele, mas ele passa direto por ela. Kane se curva para cumprimentar o pai e Louis também o cumprimenta antes de se apresentar, pensando em sua aura incrível, que se compara à do diretor Aronian. William pergunta a Kane se é verdade, e ele revela que Louis é mais forte do que ele. Intrigado, William pede a Louis que prove e imediatamente libera sua intenção assassina, que toma a forma de um tigre feroz. Antes que Louis possa reagir, a aura feroz crava suas presas em seu peito e ele logo percebe que não consegue respirar. Nesse instante, Louis entra em pânico ao concluir que William realmente pretende acabar com sua vida. Nesse momento, William o encara com um olhar fulminante e sua força de vontade abre um buraco na alma de Louis. Enquanto tenta se recompor, Louis percebe o quão aterrorizante é a força de vontade do grão-mestre. No entanto, ele desenvolveu uma resistência à intenção assassina graças à caça contínua de monstros nos últimos anos. Com um olhar furioso, o buraco em sua alma começa a se fechar com sua determinação e força de vontade ardentes. O fogo em sua alma explode e, para a surpresa de William, toma a forma de um dragão. O impasse de forças de vontade começa e os dois se enfrentam por um breve momento. Após a poeira baixar, Kane rapidamente verifica como Louis está e o ajuda a se levantar depois de perder a batalha de vontades. Em seguida, William pergunta a Louis por que ele busca força e Louis afirma que é para proteger sua família. Sem demonstrar qualquer emoção, William se vira para ir embora, mas repreende Kane por sua fraca força de vontade e pede que ele aprenda algumas coisas com Louis. Insatisfeita com o ocorrido, a mãe de Kane tenta conversar com William sobre sua decisão, mas ele a rejeita friamente. Aliviado, Kane decide levar Louis imediatamente para o campo de treinamento. No campo de treinamento de artes marciais da família Aranca, Kane pede desculpas em nome de seus pais, mas Louis diz que está tudo bem. Ele então comenta sobre o quão extremo William era e tenta acalmar as preocupações de Kane, reconhecendo sua habilidade. No entanto, Kane afirma que Louis é muito mais adequado para ser o filho da família Aranca, mas Louis vê todo o incidente como William testando-o para o bem de Kane. Ele se pergunta em voz alta se essa é a maneira de William demonstrar amor, e suas palavras levam Kane a relembrar o passado. Ao relembrar sua vida, Kane percebe que não saía muito da mansão quando criança, e só tinha memórias de comer, dormir e treinar. Aparentemente, William deseja criá-lo para ser um grande sábio como seu avô. Kane logo percebe que sempre quis o reconhecimento do pai, mas ao longo do tempo, a mansão se tornou uma prisão. Enquanto seu status e talento o aprisionavam, o rapaz ansiava pelo mundo exterior e pela liberdade, como pássaros voando pelo continente. Infelizmente para ele, é fraco demais para um mundo onde apenas a força importa. Ao pegar um florete no inventário, ele percebe que brandir a lâmina é a única maneira de romper essas correntes. Em seguida, Kane revela que seu pai também se formou na academia e decide ficar mais forte para receber permissão para viver livremente. Kane então se volta para Louis, contando com ele para torná-lo forte, e os dois amigos começam seu treino. Enquanto isso, William observa a dupla à distância e pergunta ao seu mordomo sobre os resultados de suas investigações. O mordomo conta a ele que Louis não é uma pessoa comum, narrando suas façanhas durante o exame. Depois de ouvir como ele derrotou Fei e conseguiu a ajuda do diretor Aronian em várias ocasiões, William conclui que Louis é um encrenqueiro. O mordomo então pergunta por que ele ainda permitiu a entrada de Louis, e William explica como as pessoas aprimoram suas habilidades com desafios e crescem depois de superar esses problemas. Por intuição, ele deduz que Louis pode realmente ajudar Kane a ficar mais forte. Enquanto isso, Louis, que está lutando sem nenhuma arma, chuta Kane para trás. Kane se recupera e ativa uma habilidade arcana marcial chamada Investida de Vento. Ele ataca Louis com um golpe rápido e preciso, potencializado pela magia do vento. Infelizmente para ele, ele se choca com o punho de Louis, quase desfigurando seu belo rosto, e perde a luta. Depois disso, Louis reconhece a habilidade, mas aponta suas desvantagens. Após receber as dicas, Kane finalmente entende por que Fei não conseguiu derrotar Louis, mas se pergunta em voz alta por que Louis está olhando fixamente para o seu rosto. Louis toma o florete dele e pergunta se ele alguma vez sentiu que havia algo de errado com seu estilo de luta. Sem entender o que ele quer dizer, Kane revela que está usando as técnicas da família Aranca, transmitidas de geração em geração e que tornaram seu pai e seu avô fortes. Louis lhe fala sobre outros caminhos e Kane se pergunta se o caminho é diferente do de seus antecessores. Nesse instante, Louis devolve o florete
florete ao inventário, mostra a Kenny uma adaga e o chama para planejar uma surpresa para seu pai. De repente, a dupla ataca William armada com adagas. Mas antes disso, Louis aproveita para dar uma lição a Kenny sobre a importância da velocidade nas artes marciais. Referindo-se ao teste de gosma durante o exame da academia, ele explica que velocidade não se resume apenas a movimento, mas também ao tempo de reação e à capacidade de tomar decisões rápidas. Por coincidência, a velocidade natural de Kenny combina bem com seu atributo de vento, mas a dificuldade de usar armas de estocada é alta. Louis entrega 2 adagas a Kenny e lhe diz que o que funcionou para seu pai e avô pode não funcionar para ele. Ele então deduz que esse é o motivo pelo qual William parou de evoluir após alcançar o nível de grão-mestre e pede a Kenny que mude para um estilo de combate especializado para maximizar seus talentos. Louis pergunta se ele está disposto a isso, mas o rapaz está pronto para tudo para conquistar sua liberdade. Louis reconhece sua determinação e explica rapidamente como funciona o novo estilo de combate. Em seguida, eles planejam atacar William e revelar a habilidade e a determinação de Kenny. Logo depois, eles avançam contra William e Kenny imediatamente ativa sua magia de suporte de vento, acelerar. A magia aumenta a velocidade deles, permitindo que reduzam a distância rapidamente. A súbita explosão de movimento preocupa o mordomo, mas William o detém calmamente e desvia facilmente do ataque de Kenny. Em seguida, Louis usa o chumbo para se mover para o lado dele e desfere uma série de golpes, mas William os esquiva sem esforço. Aproveitando a oportunidade, Louis considera as adagas as armas mais rápidas e decide combiná-las com técnicas de combate. Nesse instante, Louis usa sua arte marcial, Passo da Borboleta, na esperança de surpreender o oponente com sua velocidade explosiva. A habilidade surpreende um pouco William, mas ele continua esquivando-se da onda de ataques. Kenny faz o mesmo e usa sua habilidade aérea para se impulsionar. Em meio ao caos, ele percebe repentinamente que seu corpo está muito leve, o que lhe proporciona uma sensação de liberdade nunca antes experimentada. Vendo sua sintonia com as armas, ele decide fundir suas técnicas de combate com magia do vento. Assim que Kenny as funde, isso chama a atenção de William, que fica chocado com a cena. Kenny aceita seu novo estilo de luta e tenta acertar um golpe, mas antes que consiga, William libera uma explosão poderosa que empurra os 2 rapazes para trás e, furiosamente, pergunta a Kenny se ele está abandonando as técnicas do clã para provar sua vontade. A dupla se reagrupa e Louis imediatamente ordena que Kenny use acelerar novamente. Sem hesitar, Kenny segura o ombro de Louis e ativa o feitiço, e a dupla continua o ataque a toda velocidade. William observa seus movimentos sincronizados, mas suas habilidades evasivas estão em um nível completamente diferente. Logo depois, ele consegue colocar sua aura em uma das lâminas de Kenny, mas se liberta do aperto do pai e recua novamente. Isso enfurece William, que imediatamente o chama de covarde, mas Kenny se lembra das lições de Louis sobre os méritos de recuar. Ele logo se recupera e confronta o pai novamente. No entanto, Kenny se esquiva mais uma vez usando um feitiço de tornado e se reagrupa com Louis. A dupla avança por trás dele gritando a plenos pulmões, na esperança de que o próximo ataque acerte o alvo. Mais cedo, Louis havia ensinado a Kenny uma técnica de beisebol conhecida como mudança de velocidade. Ele demonstrou como alterar a velocidade pode enganar os oponentes, fazendo com que até mesmo movimentos lentos pareçam perigosos. Explicou que quando usada corretamente, essa técnica atrapalha o tempo de reação do inimigo e atrasa sua reação. Se um oponente hesitar por um instante sequer, esse atraso pode ser explorado. Agora, a dupla coloca a técnica em prática, tentando sobrepujar William com variações imprevisíveis de velocidade. William esquiva-se casualmente dos ataques, descartando os golpes lentos como se não fossem nada contra ele. Mas, logo depois, o ataque atrasado de Kenny o surpreende. A lâmina roça o ombro de William, danificando seu pelo. O acerto empolga os garotos, que continuam os ataques incessantes. Mas, para surpresa deles, William afirma que já chega. Ele ordena a Kenny que não desonre o nome da família, e então deixa o campo de treinamento. Kenny, entusiasmado com o que acredita ser a aprovação do pai, aceita a ordem e comemora com Louis, enquanto William parte acompanhado do mordomo. Ao se afastar, William reflete sobre as técnicas que a dupla usou contra ele. As táticas de ataque e recuo permanecem em seus pensamentos, e a ideia de uma retirada estratégica começa a lhe interessar. Ele materializa uma adaga, percebendo que talvez tenha aprendido algo novo com as crianças. Enquanto isso, Louis começa a sentir falta da oportunidade de lutar contra um grão-mestre, mas Kenny está desfrutando da melhor sensação de sua vida, pois seu pai o reconheceu pela primeira vez
vez e decide recompensar Louis com um presente por tornar isso realidade. Mais tarde, na biblioteca da família Aranca, a quantidade de livros impressiona Louis, mas Kane aparece com uma caixa contendo as recompensas e o agradece por ajudá-lo a encontrar seu caminho rapidamente. O conteúdo da caixa impressiona Louis, pois os livros são muito valiosos. Dentro deles, encontram-se obras de grande valor, incluindo as referências da academia e textos mágicos raros que pessoas comuns raramente veem. Esperando que os livros o ajudassem, Kane lhe dá os livros que ensinam a teoria básica da mana e a teoria dos atributos da mana, mas também lhe dá algumas dicas sobre as divisões entre magia e artes marciais. Além disso, Kane dá uma palestra a Louis sobre o ritual de despertar mágico, que por acaso é um ritual pelo qual todos os novos alunos devem passar. Presumivelmente, é um ritual onde se sente os elementos através da estátua de Gaia e custa 10 moedas de ouro para ser realizado no templo da igreja, mas, felizmente para Louis, é gratuito na academia. Kane também lista várias taxas da academia e despesas futuras, incentivando Louis a aceitar os presentes e a contar com ele sempre que precisar de ajuda. Logo depois, Louis aceita os presentes e considera a aposta anterior resolvida a pedido de Kane. Louis percebe que precisa começar a ganhar dinheiro e se lembra da menção de Julian à farmácia mágica. De repente, ele também se lembra de que pode usar o conhecimento de sua vida anterior para inventar itens úteis e ganhar dinheiro mais rápido. Com isso em mente, Louis pergunta a Kane sobre a ligação de sua família com a Guilda dos Mercadores. E Kane, curioso, quer saber o motivo da pergunta, mas Louis mantém segredo, afirmando que ele descobrirá em breve. Uma semana depois, os calouros são recebidos na Academia Arcanista de Candria. Enquanto Louis caminha com confiança pelos terrenos da escola, Rose, uma aluna do segundo ano, sente o cheiro de seu perfume e conclui que ele deve ser parente de um nobre. Afinal, ele usa um perfume caro e da moda. Ela imediatamente se interessa por ele e se oferece para lhe mostrar a escola. Enquanto Rose o conduz para dentro, ela o informa que, como o imperador envelheceu, os herdeiros imperiais têm lutado contra os nobres e as grandes famílias da academia. Tudo graças ao princípio de que as coisas parecem calmas na superfície, mas nos bastidores há uma luta feroz por recursos educacionais. Por causa disso, qualquer aluno que seja alvo e não consiga atingir a pontuação necessária pode ser expulso. Com isso, Rose toca a bochecha dele e pergunta quem sua família apoia, mas um cara chamado Brian aparece e se refere a Louis como um plebeu que quebrou o recorde do exame. Isso choca Rose, porque o perfume que Louis usa não é algo que qualquer um possa comprar, então ela fica brava e sai andando. Louis então aperta a mão de Brian, e Brian o informa que a academia é um império em miniatura, e Louis enfrentará muitas pessoas como Rose. De repente, Kane chama Louis, e assim que Brian o vê, ele se afasta. Surpreso, Caim pergunta a Louis sobre o que ele conversou com Brian, e Louis menciona que eles apenas se cumprimentaram. Então, ele descobre que Brian é filho do chanceler. Por trás deles, dois rostos familiares aparecem, e Day, sendo uma delas, chama Brian de fraco e diz que não gosta dele. Caim fica furioso e grita com ela por indiretamente chamá-lo de fraco. Ela diz a Caim que a única maneira de reconhecê-lo é se ele for tão forte quanto Louis. Ao vê-la, Louis agradece pela ajuda na prova, mas ela o ignora e diz que ele passou por mérito próprio. Ela levanta o punho para ele, jurando que vencerá na próxima vez que lutarem, e isso deixa Caim irritado. Então ele grita com ela por ignorá-lo e falar apenas com Louis. Depois de uma breve discussão, Miliana puxa Faye para longe, dizendo que elas precisam continuar com a matrícula. Logo após saírem, Caim entrega a Louis uma enorme bolsa cheia de moedas de ouro, dizendo que é a parte dele. Isso choca Louis, que percebe que conseguiram ganhar tanto seguindo as instruções que deu a Caim. Naquela época, Caim havia visitado Louis, que levou amostras do perfume que criara para a companhia comercial da Vila Burna. Inicialmente, Caim não tinha tanta certeza de que uma fragrância tão boa venderia tão bem, mas agora, depois de testemunhar o sucesso da colônia, ele se pergunta se não deveria pedir para sua mãe experimentá-la. Com isso, eles decidem manter o segredo entre si e vão até a recepção dos alunos para concluir a matrícula. Em pouco tempo, Louis recebe um cartão de crédito e os nobres na fila ficam irritados por ele ser seu colega de classe, murmurando que ele definitivamente usou o sucesso de Ken e Faye para entrar. Depois de ouvi-los, Louis descobre que Sheet foi expulso, então pergunta a Ken sobre isso, e Ken o informa que Sheet foi o mentor dos assassinos do outro dia, e quando a escola descobriu, o diretor o expulsou. Louis imediatamente franze a testa ao saber que foi Sheet quem quase o matou, mas como se isso não bastasse, Ken aponta para um grupo de alunos e diz a Louis que Sheet tem um irmão mais velho chamado Jess, e que eles não sabem o que ele fará, então é melhor Louis ficar perto de Ken. Jess e seus capangas veem
Louis, mas Jess sorri, dizendo que é apenas o começo. Ele jura garantir que o sofrimento de Louis se afunde lentamente. Mais tarde naquele dia, no salão principal da academia, o diretor dá as boas-vindas aos calouros e se dirige a eles. Depois de dar uma palestra motivacional, ele convida Neil ao palco como representante dos calouros para discursar. Para a surpresa de todos, o Brutamontes sobe ao palco nu, empunhando seu enorme machado e libera sua fúria assassina. Os professores imediatamente tentam atacá-lo, mas Aronian os impede. Neil então grita com os alunos, chamando-os de idiotas, e os informa que seu objetivo é dar uma surra em cada um deles. Eles imediatamente se irritam e gritam de volta, acusando-o de se achar o tal, mas Neil insiste no insulto. Só de observar o drama de Neil, seu novo professor, que sabe o que o espera, começa a reclamar, mas Aronian o acalma. De repente, Neil arremessa seu machado na multidão, gritando que um dos alunos é seu alvo principal. A arma cai bem na frente de Louis, e nesse instante, Neil se aproxima e se equilibra no cabo do machado. Ele chama o nome de Louis, enquanto o encara como se fosse o jantar, então ele declara que vão lutar. Kane imediatamente interrompe, lembrando Neil de que a cerimônia de entrada ainda está acontecendo. Ele tenta bloquear o caminho de Neil, gritando para o Brutamonte se afastar de Louis. Mas Neil continua falando com Louis, perguntando se ele não é como o falastrão ao lado dele, que só fala e não morde. E irritado, Kane se enfurece com Neil e tenta lhe dar um soco, mas Louis o impede e pede que ele se acalme. Neil, por outro lado, está animado e diz que não se importaria de lutar com os dois. Para acalmar a situação, Brian aparece e aconselha Neil a se dar bem com Louis. Afinal, ambos são plebeus talentosos, e se Neil continuar agindo assim, não durará muito tempo na academia. Com um olhar, Neil manda Brian embora e o chama de peixe pequeno, sem interesse algum. Brian fica imediatamente ofendido, e os outros nobres concluem que plebeus não deveriam ser permitidos na academia por não terem modos. Kane ri de Brian por se envergonhar ao aparecer. Ele então estala os dedos e se prepara para lutar com Neil, que parece ansioso pela batalha. Infelizmente para eles, um professor aparece e interrompe Neil. Ele lhes diz que brigas entre alunos são proibidas, exceto durante provas e torneios, e para isso acontecer, um professor deve estar presente. Se violarem essa regra, os alunos serão expulsos. Percebendo que arrumar brigas aleatoriamente pode lhe custar a vida, Neil ri e admite que será um problema. Então pega seu machado e declara que a briga está suspensa. Antes de sair, ele diz a Louis para esperá-lo. Logo em seguida, o professor dispensa a todos e informa que as aulas começam no dia seguinte. Confuso, Louis se pergunta por que Neil quer brigar com ele. Então Kane culpa Faye, chamando-a de cabeça dura. Ela imediatamente o ataca por quase ter se colocado na situação, e Louis também, sendo expulso. Então ela pede desculpas a Louis, confessando que a culpa é dela por ter brigado com Neil nas provas finais. Naquela época, eles empataram por falta de tempo, mas como Neil soube que Faye havia perdido para Louis, desde então, ele estava louco para brigar com ele. Felizmente, Louis não reagiu antes quando Neil o provocou, senão Faye teria se sentido mal se ele fosse expulso. Em segundos, Kane puxa Louis para longe e comenta que eles são odiados pelos outros alunos. Mais tarde, naquele dia, na loja da academia, Louis quase surta ao perceber o quão caros são os itens vendidos ali. O atendente tenta lhe vender travesseiros que variam de moedas de prata a moedas de ouro, e isso faz o pobre garoto calcular o quanto moedas valiosas são gastas com parcimônia na academia. Para sua surpresa, Kane lhe diz que os produtos não são caros, e é ali que Louis comprará seus itens de necessidade diária. A súbita percepção faz Louis entender a importância das moedas e créditos. O avarento compra o kit inicial mais barato e agradece aos céus por ganhar dinheiro vendendo colônia. Ele também planeja enviar o restante do dinheiro para o orfanato. Depois de observar os conjuntos de produtos à venda na loja, Louis percebe que precisa encontrar outras maneiras de ganhar dinheiro. Enquanto as garotas se dirigem para o dormitório, Faye se despede delas e diz a Louis que aparecerá em sua cerimônia de despertar mágico no dia seguinte. Ele as vê carregando coolers e se sente atraído pelos objetos, então promete trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e comprá-los. Mais tarde, no dormitório, Louis vai para o seu quarto, torcendo para não ter que dividir o quarto com um trapaceiro. Ao entrar, vê um travesseiro e um futon jogados para fora. Ele espia e se depara com um grupo de nobres sendo intimidado. Eles gritam furiosamente com o estudante, mas o garoto permanece em silêncio. Um deles o agarra pela gola, mas Louis toca um ponto vital na mão do valentão. O valentão leva um choque. Enquanto Louis os lembra de que duelos são proibidos. O nobre, com a mão ferida, se defende, dizendo que não fizeram nada. Ele tenta atacar Louis por tê-lo machucado, mas Louis atinge a palma da mão do garoto, e os nervos controlam a mão do valentão, que desfere um golpe no rosto de um dos capangas.
Luiz pergunta quando ele já bateu em alguém e eles ficam confusos. Então ele atinge o ponto vital no pé do valentão e o garoto acaba chutando o outro capanga. Enquanto o valentão tenta entender o que está acontecendo, Luiz o atinge uma última vez e o corpo do garoto cai sobre o do amigo. O garoto percebe que tudo é obra de Luiz, mas Luiz nega. O menino insiste, dizendo que é Luiz quem controla seu corpo e o chama de monstro. Luiz o encara e o garoto estremece. Felizmente, o aluno baixinho e quieto impede Luiz de insistir no assunto. Luiz então sugere que se os valentões tiverem algum problema, eles relatem à diretoria e imediatamente fogem, gritando que ele pagará por humilhá-los. Depois que eles saem, Luiz se apresenta à Cara e descobre o nome dela pelo futon que o garoto pega. Luiz tenta conversar com Cara, mas o garoto o ignora e entra. Luiz não se ofende, pois percebe que Cara é extremamente tímida, então arruma o quarto e espera que nada de ruim aconteça no ritual do dia seguinte. Enquanto isso, não muito longe da estátua da deusa, alguns grupos de pessoas armam uma armadilha. No dia seguinte, no templo da deusa, os calouros que aparecem para despertar sua magia contemplam a gigantesca estátua de Gaia, a deusa de seu mundo. O instrutor então narra como Gaia criou o mundo para que humanos e monstros coexistissem, mas os monstros começaram a usar seu poder avassalador, conquistando o céu, a terra e o mar. Por causa disso, a brutal luta pelo poder entre eles banhou o mundo em sangue e os humanos não escaparam do caos. Isso enfureceu Gaia, então ela concedeu suas bênçãos aos humanos que não possuíam poder mágico, e eles compreenderam os 4 elementos do mundo. A partir disso, eles estabeleceram a magia marcial e, após várias batalhas, derrotaram seus inimigos e se tornaram os novos governantes do mundo. O instrutor então informa aos alunos que eles também receberão as bênçãos da deusa e despertarão a magia. Após ouvir a história, Luiz fica sério e percebe que o instrutor não mencionou o primeiro herói. Cara o vê, mas de repente são chamados pelo instrutor, que lhes diz para segui-lo. O homem os leva até ladrilhos específicos e os instrui a sentarem-se neles, pois, se tiverem talento para a magia, sentirão os elementos. Mas, caso contrário, a academia não precisa deles. O homem diz tudo isso enquanto encara Luiz e, momentos depois, instrui os outros a se sentarem. Luiz percebe o olhar fulminante do instrutor e se pergunta se o homem o odeia. Assim que todos estão sentados, o instrutor explica que os 4 elementos são a base do mundo deles e que, para compreendê-los, devem aguçar suas mentes. Com isso, ele inicia o cântico e, em seguida, os símbolos elementais iluminam a estátua, maravilhando os alunos que veem um avatar gigante da deusa flutuando no espaço com múltiplas bolhas elementais espalhadas ao seu redor. Enquanto se concentram, muitos alunos recebem um dos 4 elementos. Alguns se alegram, enquanto outros reclamam porque o elemento que receberam não se encaixa na carreira que haviam planejado. De repente, Neil se vê cercado por um vórtice de chamas composto por 2 elementos, e todos ficam surpresos ao descobrirem que ele possui atributos tanto de terra quanto de fogo. Nesse momento, eles se perguntam se Neil é um gênio por comandar ambos os elementos à sua vontade. Animado, o fortão acende suas chamas e comemora, ordenando que os elementos o obedeçam. Ele então olha para Luiz e declara que, se Luiz não consegue despertar, então ele não é seu rival, e por isso Luiz não deve decepcioná-lo. Os outros seguem seu olhar, esperando que Luiz também os surpreenda, mas percebem que não há nenhum elemento ao redor dele. O pobre garoto, por outro lado, se concentra intensamente e se pergunta por que não está enviando nada. A princípio, ele se pergunta se é porque não é deste mundo, mas então se lembra de ter sentido um poder estranho quando lutou com Caim. Agora, Luiz sente como se sua mente estivesse sendo corrompida, então declara que sua vontade não se quebrará tão facilmente. O menino grita e rompe o bloqueio mental, deixando seus pensamentos em chamas. Imediatamente, 4 cores de luz se reúnem ao redor dele, o que deixa o instrutor atônito, pois ele se lembra de ter criado um círculo mágico no azulejo onde Luiz está sentado para isolar a mente do garoto do mundo exterior. Louis tenta tocar uma das cores de luz, mas ela escapa. Ele tenta repetidamente capturá-las, mas falha. Confuso, o garoto se pergunta por que consegue senti-las, mas não consegue tocá-las. O instrutor, que ainda o observa, sorri com desdém, constatando que Luiz está completamente enganado se pensa que escapar da barreira mental é suficiente para despertar. O homem duvidoso menciona que o círculo de confinamento e o orbe mágico proibido foram usados em Luiz porque havia pessoas que queriam destruí-lo, e como pagaram ao instrutor por isso, ele não pode recuar, então espera o ritual terminar para que Luiz possa se desesperar. Após algumas horas, os outros alunos vão embora, mas Luiz e Cara ainda estão meditando, então os nobres zombam de Luiz e o chamam de decepção. Cara, por outro lado, pressente que algo está errado
errado e avisa Louis que há uma armadilha sob as telhas. Sem perder tempo, Louis quebra a telha e vê o orbe mágico proibido bem embaixo dela. Confuso, ele se pergunta o que é o orbe, mas Cara, que está de saída, diz a Louis para se apressar. Mesmo curioso, Louis se afasta das telhas quebradas e se concentra. Nesse momento, os alunos que ainda estavam no templo se surpreendem ao ver as 4 cores de luz formando um vórtice ao redor de Louis. Surpreso, o instrutor se pergunta como Louis conseguiu despertar, pois nem mesmo um mestre deveria ser capaz de romper o círculo de confinamento e o orbe mágico proibido. O homem tenta agir, mas, de repente, o diretor Aronian aparece e manda ele parar. Os outros alunos que não viram Louis despertar ficam surpresos ao ver o diretor e concluem que ele veio verificar como Louis estava, já que ele vinha lutando para despertar. Alguns até se perguntam se há algum segredo entre Louis e o diretor. Enquanto o instrutor observa Aronian se afastar, ele pragueja baixinho, pois o plano deles foi frustrado e quase descoberto devido à aparição do diretor. Mais tarde naquela noite, ele se encontra com Jess e o informa que o plano falhou. Além disso, por precaução, o instrutor avisa Jess para não contatá-lo por enquanto. Tudo o que Jess consegue fazer é xingar Louis por ter escapado. Enquanto isso, no templo, Aronian contata a Kylie para que ela continue vigiando os movimentos de Sid, pois não quer que estranhos causem estragos na academia. Depois de se livrar do obstáculo, Aronian observa Louis e o deixa para descobrir como manipular os elementos sozinho. Louis, por outro lado, observa as bolas de luz e nota que são exatamente como Caim havia descrito. Naquela época, quando Caim estava ensinando sobre os elementos, Louis aprendeu que a razão pela qual os monstros podiam usar os elementos desde o nascimento, ao contrário dos humanos que precisavam despertar, era porque eles possuíam cristais mágicos dentro de si. Cada cristal contém diferentes poderes elementais, e é por isso que esses monstros conseguiam controlar diferentes elementos. Quanto aos humanos, eles realizam o ritual de despertar após serem abordados por um elemento, e não conseguem usar magia, a menos que manipulem os elementos ao seu redor. Caim jogou um cristal mágico em Louis enquanto explicava que era preciso treinar a mente e o corpo logo após ser reconhecido pelo elemento. Curioso, Louis perguntou se os cristais mágicos eram os elementos, mas Caim o informou que tudo no mundo é composto de elementos. Quando Louis abre os olhos, vê o elemento água se aproximando dele, então tenta tocá-lo. Desta vez, a partícula não o evita, e quando Louis faz contato com ela, sente a imensa onda de poder das bestas marinhas e aprende que a essência do mundo se manifesta pela vontade de Gaia. O vórtice ao redor de Louis começa a girar fora de controle, então Aronian, que o observa atentamente, ativa imediatamente o selo da barreira da deusa, fazendo com que ela prenda Louis em uma barreira composta pelos 4 elementos. E imediatamente, a tintura de cabelo de Louis desaparece, deixando seus cabelos negros à mostra. Felizmente, a barreira produz uma luz brilhante que impede os alunos em choque de verem Louis. A única preocupação deles é porque ele produziu uma onda mágica tão grande e porque o diretor decidiu selá-lo. Enquanto mantém a barreira, Aronian grita para Louis se acalmar e não se deixar influenciar pelo que está ao seu redor. Louis ouve as palavras de Aronian e finalmente se acalma. Desta vez, ele observa os elementos e percebe que são muito semelhantes às partículas elementares da ciência. Então, ele testa sua teoria alterando a frequência deles, e nesse instante, a bola de luz explode e os elementos exibem seus símbolos. Nesse momento, o vórtice espirala intensamente, deixando Aronian e os alunos ao redor tão preocupados que admitem que a aura de luz é muito mais assustadora do que a de Neil. Percebendo que Louis não está perdendo o controle, Aronian o elogia por ter superado sua imaginação. Observando atentamente os elementos, Louis conclui que a essência mágica é a mesma das partículas elementares, e graças a isso, os humanos podem ser capazes de usar magia com a mesma facilidade que os monstros. Com isso, ele absorve o elemento e nota que, assim como as partículas elementares, eles estão em constante movimento, o que significa que, ao harmonizar seu movimento com o fluxo de QI e a respiração, a circulação dos elementos se torna mais suave, e se for esse o caso, Louis poderá criar um cristal mágico em seu corpo e usar magia como técnicas de Qigong. Louis se concentra intensamente e uma forma cristalina se forma em seu olho. Imediatamente, cristais de gelo crescem ao seu redor e a barreira que o protegia se estilhaça em pedaços. Aronian fica impressionado com a habilidade de Louis e sorri enquanto o observa voar pelos ares manipulando magia do vento. Os outros alunos que testemunham a cena correm para salvar suas vidas e gritam por socorro enquanto cristais de gelo irrompem rapidamente atrás deles até que sejam congelados até os ossos.